cuida também da saúde, né, Silvinho? Claro. Da estética. O assunto de agora, eu sei que muitas mulheres sofrem, porque eu mesma já sofri, que é orelha rasgada. Você já teve a orelha rasgada? Eu não tive, mas a minha quase rasgou. Eu tive que mudar os meus hábitos, mudar os brincos que eu usava pra que ela não rasgasse totalmente. E muitas mulheres não sabem nem como cuidar e como parar esse processo. E se tem como resolver isso, e tem. Tem como. Por isso, nós vamos receber agora o doutor Luiz Vana. Seja bem-vindo. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com você, Silvio, e você, Pamela. Obrigado, Muito obrigada. obrigado. Doutor, então tem jeito de resolver a orelha rasgada, né? Nenhuma mulher precisa sofrer com esse drama. Imagina, é bastante simples. É uma pequena cirurgia, geralmente realizada em consultório. E uma outra vantagem também, por ser uma laceração, por ser um trauma, ela não é só uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia que dá cobertura pelo plano de saúde. Que bom. Então, aquela pessoa que está com a orelha rasgada, que tem um plano de saúde, não precisa se preocupar. O próprio plano de saúde vai pagar essa cirurgia dela. Que fantástico. Não entra como estética, então. Não, ela entra como uma estética reparadora, porque houve um trauma, houve uma laceração. Perfeito. Então, ela consegue fazer justamente pelo plano de saúde. É uma grande vantagem nos dias de hoje. E a cirurgia ela só é feita quando a orelha se rasga por inteiro ou se tiver um rasgo amplo também pode se corrigir? Que não se abriu, né? Que não abriu totalmente. Entendi. A cirurgia vai desde um pequeno furo um pouco maior, que aí você usa um push, que é tipo uma caneta Bic, que você só passa no local e já dá um ponto. Como pode ser também lacerações maiores, onde há necessidade de uma cirurgia mais elaborada, mas na maioria das vezes sempre com anestesia local e realizado no próprio consultório, onde a pessoa não é sedada, a pessoa faz a cirurgia acordada, faz aquela anestesia local, tipo uma anestesia de dentista, acabando o procedimento, faz o curativo e a pessoa já vai para casa. Doutor Luiz, quais os principais motivos de acontecer isso, da orelha rasgar? Eu vi que você trouxe algumas opções aí para nós de brincos, etc. Por que acontece tantos esses acidentes, podemos chamar de acidentes? Na maioria das vezes ocorre com mulheres. Por quê? Porque mulheres usam mais brincos do que os homens. E quanto maior o brinco, mais fácil é a oportunidade dele enganchar, engastalhar em algum lugar, e isso leva à laceração de imediato da orelha. Outra laceração é aquela laceração a longo prazo. A pessoa que usa um brinco muito grande, com o tempo vai esticando essa pele do lóbulo, que é uma pele mais fragilizada, e aquele furo que era pequenininho quando ela era neném, ela vai esticando e com o decorrer da idade vai alargando e ficando com a orelha caída. E não são só os brincos, né, doutor? É possível também ter problemas quem colocou alargadores, por exemplo, né? E depois, não quero mais ter um alargador na orelha, tem que reparar esse grande buraco, Tem né? como? Aberto na orelha. Tem como reparar? Tem sim. Quando é com alargador, já é uma cirurgia bem mais complicada. Porque o que acontece? O alargador, realmente a modificada pessoa, a orelha, ela né? perde a região central da orelha. Tá. Essa parte branca é o que fez o furo. Aqui onde foi feito o furo. Então, o que acontece? Uma laceração dessa é uma laceração bem mais difícil de solução do que uma laceração simples, que seria apenas um pequeno rasgo. Tá. Total ou parcial da orelha. Porque o que acontece? Você pega esse ferimento aqui. É um procedimento bastante simples de ser resolvido. Apenas é feita uma incisão de cada lado para reavivar as bordas, porque pele com pele não cicatriza. Para haver a cicatrização, você tem que juntar mucosa com mucosa. Então, simplesmente faz esse corte, dá o ponto e a cirurgia já está resolvida. Agora, realmente, uma laceração maior, que é uma laceração por alargador, aí você já tem que fazer um retalho mais elaborado. É uma cirurgia um pouquinho mais difícil, mas isso para o profissional. Para o paciente não faz tanta diferença, ele vai ser solucionado da mesma maneira. Mas ele vai fechar aquele buraco. Vai Se a pessoa está usando alargador, fala, cansei, agora não é mais moda, quero mudar, quero tirar. Dá pra fechar. Dá pra fechar. Dá para fechar, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho para o cirurgião. E aí, voltando para o caso do rasgo, doutor, você disse que é simples o procedimento, só alguns pontos. É e bastante quais são simples. os próximos passos depois de costurada a orelha? No momento que você faz essa sutura, você faz essa lobuloplastia, que é consertar esse lóbulo da orelha, você vai ficar com curativo. Geralmente os pontos é tirados após 2 semanas. Rápido. E espera-se aproximadamente de 45 a 60 dias para fazer o novo furo. E geralmente não se faz o furo aonde foi feita a incisão. Em alguns casos há necessidade, mas se puder fazer numa região onde não foi feito a laceração, você vai ter uma recuperação melhor e vai ter uma orelha mais fortalecida. E fica alguma cicatriz, doutor? A cicatriz no lóbulo da orelha, ela é muito
inexpressiva, é uma cicatriz que pouco se vê. Não aparece. Então a cicatriz não vai incomodar o lóbulo da orelha. Bom, doutor Luiz, nós temos uma imagem do brinco rasgando a orelha. Deixa eu ver. Esse é um brinco, né, pessoal? É um brinco, você vê que esse brinco, ele está pesando no lóbulo. Sim. Então, isso aí vai provocar um trauma, o quê? Um trauma de longa duração. Com o decorrer dos anos, esse brinco vai puxando a orelha para baixo e vai alargando esse furinho, virando um corte. E aí que há a necessidade da reparação. A pessoa nem percebe isso às vezes, muitas das vezes, né, doutor? Ou ela tem como, ela sente alguma coisa nesse processo, porque, pelo que eu vejo, muita gente está com a parte da orelha bem rasgada mesmo, né? Como é a longo prazo e é o peso do próprio brinco, a pessoa não sente dor e ela não sente essa evolução. É diferente de um trauma, onde ela enrosca um brinco numa fronha de travesseiro ou numa colcha, e aí dá aquele rasgão, aí ela vai sentir a dor. Quando enrosca o brinco, doutor, vocês meninos que não têm orelha rasgada, não sabem o drama. Dói, mas não incomoda, pode dormir de brinco. Dá aflição, dá muita aflição. Mas, doutor, a imagem que nós vimos mostra uma orelha deformada. É isso que acontece? Ela se estica aquela última orelha ali. Essa orelha aqui, às vezes você tem esse lóbulo alongado, não é, e você não tem laceração do brinco. Isso aqui é um sinal de envelhecimento. Então o que acontece? As pessoas mais de idade, o lóbulo da orelha vai ficando caído. E tem também uma plástica para diminuir esse lóbulo, deixar ele mais arredondado. Como da mesma maneira, às vezes o lóbulo da orelha, ele vai ficando vazio, vai ficando murcho. E aí você tem também procedimentos de estética, procedimentos de cirurgia plástica para fazer preenchimento desse lóbulo. Então é verdade que quanto mais velho, maior a orelha e maior o nariz, doutor? Aí é só uma curiosidade. Que sempre fala, né? Que os senhores têm orelhas e narizes grandes. Isso é devido ao alongamento da cartilagem. E você acaba tendo, mesmo que lento, um crescimento da cartilagem. Então, por isso que a ponta do nariz, ela vai crescendo e caindo, fazendo aquele famoso nariz de bruxa, a orelha vai aumentando. Você pega um senhor de 90 anos, geralmente ele tem orelhas grandes. Entendi. É possível, então, fazer esse reparo caso a sua orelha te incomode, né, redesenhar. doutor? A grande vantagem é que é possível fazer, a solutividade é muito boa, o resultado estético é muito bom e é um procedimento praticamente pouquíssimo invasivo e de alta segurança. Ótimo. Perfeito. Agora sim, tem algum peso do brinco que o senhor indicaria? Porque às vezes as mulheres, eu quero aquele brinco, eu não quero nem saber. E aí coloca o brinco. É uma ótima pergunta. Tem o peso certo? Olha, tem um peso? Olha, não é que tem um peso certo, mas quanto maior o brinco, maior é o peso. Então, maior é o risco. Você pega, olha a diferença de brinco. Olha a diferença que deve ter de peso de um brinco para o outro. Então, o que acontece? Você pega um brinco pequeno, isso aqui vai o quê? Vai causar pouco peso na orelha, vai causar a longo prazo uma laceração menor. Agora, você já pega um brinco desse tamanho, e tem brincos maiores ainda, isso aí provoca um trauma muito maior na orelha e um peso excessivo nesse furo ao longo do dia, ao longo da semana, e vai provocando esse furo alongando, fazendo um rasgo. E tem alguma diferença da tarraxinha do brinco? Porque há algumas pequenas e algumas que ocupam um espaço maior do lóbulo. Elas são melhores, doutor? O que acontece é que a tarraxa, se ela é muito pequena, ela pode entrar para dentro do furo. Então, você tem que ter uma tarraxa que ela isole a orelha sem entrar no furo. No momento que a tarraxa entra no furo, ela causa um trauma maior. Vai abrindo mais. Ela vai abrindo mais, pode causar sangramento e dor. E até mesmo um processo infeccioso. Algum material aí é mais danoso para a orelha? Tipo alumínio, ferro, aço? O que acontece, você pega, por exemplo, um brinco de ouro, ele causa pouca reação inflamatória. Você já pega uma bijuteria, tem maior risco de inflamação, maior risco de alergia. Então, uma pessoa que é mais alérgica, o ideal é sempre usar o brinco de ouro, que é o que provoca menor reação. Sim. E dá pra descobrir também, né, o que a pessoa tem ou não tem alergia. Nós mulheres sempre sabemos, não tem jeito, Silvinho. Não tem como, né? Teve épocas da minha vida que eu não podia usar bijuteria, hoje eu posso, mas eu só posso usar brinco leve. E não é só relacionado ao tamanho do brinco, né, doutor? É o peso dele, porque há alguns brincos no mercado que eles são grandes, mas eles são muito leves, são tipo papéis. Ah, não tem problema. Justamente. Mas nós sentimos quando o brinco é pesado e ele incomoda. Como que é o pós-operatório, doutor, depois dessa correção da orelha rasgada? É bastante simples, porque no momento que você faz a cirurgia, você costura, você deixa essa orelha
com uma pequena fita de proteção, que é o micropor. Isso vai permanecer por 2 semanas e após 2 semanas você retira esse ponto e mantém mais 2 semanas a fita de proteção. Legal. Essa fita de proteção evita de abrir novamente a orelha e ela faz a cicatriz ficar imperceptível. Quanto mais tempo você usa a fita de proteção, que é o micropor, a cicatriz vai se mimetizando a pele e você quase não vê essa cicatriz. E o Muito procedimento bom. dói? Não, o procedimento não dói. O que é um pouco dolorido é o processo anestésico. No momento que você vai dar a anestesia é feita com uma injeção, com uma agulha. Mas no momento que você faz aquela anestesia, a pessoa não tem dor nenhuma. Não sente nada. Nossa, eu gostei. E o mais legal que o doutor falou é que depois de todo esse procedimento, que tudo voltar ao normal, você pode usar brinco de novo. Pode. Olha que bacana, pode fazer um novo furo. Claro que não pode ser no mesmo lugar, como ele acabou de falar. Doutor, muito bacana. Fantástico. Excelentes as dicas do senhor aqui pra gente do Sempre Belo. Eu sei que muitas mulheres devem ter adorado e as dicas maravilhosas. Com certeza. Muito E é possível combinar esse procedimento com algum outro também, não é, doutor? Sim, é comum, na maioria das vezes, a pessoa acha chata, eu vou no médico só para ver um rasguinho na orelha, então a pessoa vai deixando passar. De repente ela resolve fazer uma cirurgia de mama, e aí eu mesmo na consulta falo, olha, você está com a orelha rasgada. Ai, doutor, é verdade. Aproveita. Então, pode deixar que Já vamos costurar. na hora a gente já vai arrumar isso para Já você, emenda pode ficar tudo. tranquilo. Muito legal. Muito legal. Foi um Bom, prazer recebê-lo aqui, doutor. Doutor Luiz. Luiz Vana, cirurgião plástico. Vou deixar aqui então o seu contato, que é Instituto Vana com W e 2 Ns.com.br e o telefone é o 3559-8702. Volte sempre, doutor. Muito obrigado. 8702. Muito bom, Fechou. doutor. Gostei das dicas do senhor. Volte mais vezes. Será um prazer, a companhia de vocês sempre é agradável. Obrigado. Muito obrigada, Obrigado. doutor. Fique sempre com a gente aqui no Sempre Belo.